vocês? Aqui é a professora Ana Carolina, da Escola Municipal Tarsila do Amaral, e hoje nós vamos continuar falando de história. E nós estamos contando um capítulo muito triste da história da humanidade, que é quando a gente fala da escravidão, né? Eu acho que é o capítulo mais triste da história da humanidade, um dos mais tristes, né? Mas porque é onde um determinado povo se julga superior ao outro e submete esse outro a maus tratos, acha que ele tem que servir a ele. É muito triste. É uma história é uma parte muito triste da história. E ela aconteceu aqui no Brasil e é por isso que a gente está conversando sobre ela nesse período. Vamos lá. Então agora nós vamos falar das leis abolicionistas. O que seriam leis abolicionistas? O que seriam essas leis? Bom, vocês já devem ter ouvido o termo abolição, né? A abolição da escravatura, que foi quando acabou a escravidão no Brasil, né? Não só no Brasil, né? Só estou fazendo uma referência à nossa história, tá? Mas o termo abolição da escravatura se refere a qualquer término de escravidão em qualquer lugar, tá? E aí nós vamos falar que ao longo de todo o período da escravidão, nós tivemos algumas leis até chegar, enfim, a lei que libertou de vez os escravos, tá? Agora preste atenção em algumas datas, tá? Que a gente vai falar aqui ao longo da aula. Então vamos começar a leitura. Durante os mais de 300 anos de escravidão, houve muita luta pela liberdade do povo africano e seus descendentes. Opa, para aí. Você sabe o que é descendente? Deve saber. Mas vamos dar uma paradinha aqui, só para a gente lembrar aqui o que é descendente, o que é ascendente. Vamos lá, então, entender o que é descendente e o que é ascendente. Vamos lá. Descendente é aquele que vem depois. E ascendente é aquele que vem antes. Então, vamos pegar você como exemplo. Você mesmo. Você, quem são os seus ascendentes? São os seus familiares que vieram antes de você. Seus pais, seus avós, seus bisavós e por aí vai. Quem serão os seus descendentes? Serão os filhos, os netos, os bisnetos de vocês e por aí vai. Entenderam? Então, ascendente é aquele que vem antes e descendente é aquele que vem depois. Vamos pegar a tia Carol como exemplo. Tia Carol, quem são os ascendentes da tia Carol? São os pais, os avós, os bisavós, tataravós, tá? E quem são os descendentes até o momento da tia Carol? As duas filhas da tia Carol. Certo? Entenderam? Então vamos voltar para a nossa aula. Vamos lá. Continuando aqui onde nós paramos. Vários segmentos da sociedade participaram desse movimento abolicionista que crescia no mundo inteiro. Então, no mundo inteiro havia um clamor de parte da sociedade que era contra essa escravidão, tá? E aqui na nossa sociedade brasileira, tinham várias pessoas que se mostravam contrárias a esse tipo de trabalho escravo, tá? Várias pessoas, às vezes, até com bastante dinheiro, influentes, tá? Então, esse movimento todo tinha o apoio de uma parte da sociedade. Importante. No período da escravidão, havia uma forma de conseguir a liberdade. Era a Carta de Alforria, que era uma carta que dava liberdade aos escravos. E como é que esses escravos conseguiam essa carta? Vamos lá. Não falei aqui que tinham pessoas da sociedade que eram contra essa escravidão? Então, essas pessoas contrárias à escravidão compravam essa carta com o dinheiro da época. Então, às vezes, elas iam lá, elas tinham condições de comprar a carta e compravam para ajudar os escravos. Claro, elas não conseguiam comprar para muitos escravos, né? Porque essas cartas eram caras, mas acabavam ajudando um ou outro, tá? Como também, qual era a outra forma de se conseguir essa carta de alforria, de comprar essa carta de alforria, né? Na verdade, lembra lá dos quilombos, dos negros que fugiram lá para os quilombos? Lembra? Então, eles não garimpavam, eles não tinham comércio, eles não fabricavam a farinha de mandioca e vendiam, lembra disso? E conseguiam um dinheiro? Então,
Às vezes, com esse dinheiro, eles compravam a carta de alforria daqueles que tinham ficado, que não tinham fugido, que não tinham conseguido fugir, né? Então, eles ajudavam aqueles que tinham ficado lá na lavoura, no engenho, trabalhando, tá? Eles fugiam, eles conseguiam fugir, mas eles não esqueciam daqueles que tinham ficado lá na escravidão, tá bom? Tá? Juntava dinheiro para ajudar. Então vamos lá, ó. Assim como os negros quilombolas que juntavam dinheiro com a venda de seus produtos para ajudar aqueles que ainda estavam escravizados, comprando suas cartas. Tá? Tinha mais uma forma, que também é muito cruel, gente. Os donos dos escravos, alguns senhores, permitiam que seus escravos fossem até a cidade realizar alguma atividade e assim juntar dinheiro para comprar sua própria carta de alforria. Então vamos lá. Ele era dono do escravo. Em algum momento ele liberava esse escravo para ir até a cidade para realizar serviço para os outros, para poder ficar com o dinheiro dele em troca da liberdade. É muito estranho, não é? É um pensamento muito estranho, muito cruel, não é verdade? Mas acontecia. Então vamos lá. Quais eram, assim, eu dei uns exemplos de como eles conseguiam essa carta de alforria, que era a carta que dava liberdade a eles. Algumas pessoas da sociedade compravam para ajudar essa carta, né? Os negros lá que estavam nos quilombos, através do garimpo, do comércio, juntavam dinheiro e compravam a carta para quem tinha ficado, para quem não tinha fugido, né? Para quem tinha ficado na lavoura. Ou ainda o próprio escravo ia até a cidade, com permissão do seu senhor, fazer alguns serviços para poder ganhar um dinheiro e comprar a sua própria carta. Tá bom? Vamos lá, agora vamos falar das leis. As leis abolicionistas que foram estabelecidas até o momento da abolição da escravatura. Vamos conhecer algumas delas. Dá uma parada aí rapidinho. Lembra na outra aula que eu estava falando de quilombos, que eu falei para vocês que os escravos chegaram aqui por volta de 1539. Eu vou até anotar essa data aqui. Anotar aqui. 1539 e 1542. Eles chegaram aqui, ó, por volta de 1539 a 1542, chegaram os primeiros negros vindos da África. Só em 1850, gente, que começou a se fazer leis para que esses escravos pudessem atingir a liberdade. Reparem, mais de 300 anos. 300 anos de um povo submetido à escravidão, sem direitos, sofrendo maus tratos. É muito tempo, vocês não acham? Vamos lá. Em 1850 foi a Lei Eusébio de Queiroz, que era o fim do tráfico negreiro, ou seja, a proibição da entrada de africanos escravos no Brasil. Eu falei para vocês que em 1539 até 1542 chegaram os primeiros. Mas ao longo dos anos, ao longo do tempo, desses 300 anos, continuaram vindo outros negros africanos. Outros negros africanos continuavam sendo trazidos para o Brasil para serem escravos. Mas em 1850 isso foi proibido. Não podia mais fazer esse tráfico de pessoas. Eles não poderiam mais entrar no Brasil para serem escravos, tá? Então, essa lei Eusébio de Queiroz foi o fim da vinda desses negros como escravos, tá bom? Mas os que aqui estavam continuavam escravos. Aí, em 1871, nós tivemos a Lei do Ventre Livre. O que foi a Lei do Ventre Livre? Foi a liberdade para os filhos de escravos nascidos a partir dessa data, 28 de fevereiro de 1871. Então, a partir daquele dia, todo filho de escravo nascido a partir daquele dia não seria escravo, seria livre. Quem nasceu antes disso era escravo. Só deixava de ser escravo quem nasceu a partir daquela data. Tá bom? Então, a partir daquela data, os filhos de escravos já não nasciam mais escravos. O objetivo era que aos poucos a escravidão fosse acabando, tá? Mas,
Como é que ficavam essas crianças livres com as mães sendo escravas? Como é que vocês acham? Então, essas crianças ficavam aos cuidados dos senhores, donos das mães escravas, até os 8 anos de idade. Então, até os 8 anos de idade, os senhores, donos dos escravos, donos da escrava, no caso, mãe dessa criança, deveria cuidar dessa criança. Alimentação, higiene, todos os cuidados que a criança precisa, tá? A partir dos 8 anos, eles poderiam fazer o seguinte com essa criança. 8 anos, eu tô falando de uma criança de 8 anos de idade, gente. Eles poderiam ser entregues ao governo, ou seja, eles eram separados de suas mães, né? Porque a mãe era escrava e ele não era. E com isso, quando ele entregava essa criança para o governo, ele recebia uma indenização por tudo que ele gastou com aquela criança. Ou então, ele ficava com a criança, podendo usar os serviços dela até os 21 anos de idade. Até que ela completasse os 21 anos de idade, e aí sim ela estaria livre. Gente, vocês conseguem imaginar uma coisa dessas? Uma criança aos 8 anos sendo separada da mãe, porque a mãe era escrava, tá? E quem cuidou dela até o momento ainda recebe um dinheiro por isso. Ou ele ficava próximo à mãe, mas desempenhando aqueles trabalhos forçados até os 21 anos. É absurdo, não é? Para os dias de hoje? Sim, mas isso aconteceu. Isso aconteceu sim, tá bom? Aí nós chegamos em 1885, que eu botei de outra cor, não tem problema, tá? 1885, que nós tivemos a Lei dos Sexagenários. O que era a Lei dos Sexagenários? Era a liberdade para os escravos maiores de 60 anos. Então, chegava aos 60 anos, fazia 61 anos, estava livre. Mas ia morar onde? Mas será que com esse trabalho forçado, com essa alimentação, com essas punições, eles chegavam aos 60 anos? Quantos chegavam aos 60 anos? Né? Então, é uma coisa a se pensar, claro. Até que nós chegamos a 1888, na Lei Áurea, que foi assinada pela Princesa Isabel e finalmente foi decretada a abolição da escravatura, tá? Essa Lei Áurea eu vou falar com muito mais cuidado mais pra frente, porque ela é uma lei um pouquinho maior, a gente precisa se debruçar nela e a gente precisa entender quais foram as consequências dela, que são consequências que chegam até o dia de hoje, tá? Claro, ela foi o fim da escravidão, louvável, mas a gente precisa entender como foi esse processo e o que aconteceu depois desse processo. É importante para que a gente entenda algumas questões que hoje em dia ainda vivem na nossa sociedade, como o racismo, que a gente está vendo tão forte nesse momento, movimentos, né, protestos contra o racismo, né? Então a gente precisa buscar conhecimento na nossa história, né, na história da humanidade, para poder entender todo esse movimento que acontece agora. Tá certo, meus amores? A tia tá fragmentando bem as aulas, tá indo bem devagar, tá bom? Para que vocês possam entender. Eu fiz só 2 exercíciozinhos, tá? Primeiro, para vocês me explicarem com as palavras de vocês o que era a carta de alforria. E o segundo é só para você ligar a lei ao que ela determinava, tá? Nada demais, nada absurdo, tá bom? Dúvidas? Manda pra tia. Não guarda para vocês. É importante que a gente tire as dúvidas, que vocês consigam mandar para mim essas dúvidas e que isso fique bem explicadinho na cabeça de vocês. Porque vocês já repararam que a história é uma sequência de fatos, né? Então, se você não consegue entender um fato, dali para frente tudo fica comprometido, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Amo vocês, tô morrendo de saudade, tá bom? Fique em casa, hein?